Caros colegas de estudo, vamos para mais uma então, novamente, mais um capítulo do livro do Ed Conell, tá certo? E hoje, o capítulo de hoje é o Doubling or Pulling, tá? Ele fala aqui que dá o mesmo nome, assim, parece que ele vai falar da mesma coisa, mas ele vai falar, principalmente aqui no começo, de como ele faz isso do chão, tá joia? Então vamos lá. Então, depois desse trabalho de checagem que ele falou no capítulo anterior, né, de você amarrar a rédea no assento da sela, deixar o cavalo ali aprendendo a ceder, você vai trabalhar ele do chão, né? Você vai puxar a rédea dele do chão. Então, em primeiro lugar, ele tem que aprender a fazer uma volta completa, que é muito parecido com o vídeo que eu, assim, pelo que parece com o vídeo que eu postei acho que chama flexionamento do cabo com a garupa. Deixa eu dar uma conferida aqui. Assim, a mecânica parece, né? Ah, não tô falando que é a mesma coisa, tá? Tá, exercício no cabo na garupa, chama. Exercício no cabo com a garupa, barra centro, barra pito, que é onde eu passo, né? Ele só passa no assento da cela. Mas vamos lá. Ah, então, como que ele fala para fazer isso? Passar a rédea no assento da cela, atrás do assento da cela, e dando o que ele chama de pull and slack, né? Que seria uma pegada e você pega e solta, tá? E não puxando e segurando ali, tá? Então, você passa a rédea ali atrás da cela e vai dando alguns lugares você vai encontrar como, me parece, né? Eu entendo como bump também, né? E parece tipo um bump, 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 né? Que é esse pegar e soltar, até que o potro entenda que é para virar. No começo, o domador vai ter que virar junto com o potro, tá? Mas depois de um tempo, ele vai aprender, ele vai entender que ele dá uma volta completa ali e, 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 o, e você vai poder ficar parado, tá? Se você precisar dar uns bumps mais fortes, você deve fazer isso no hackamore, não no bridão, né? Acho que no capítulo passado ele fala que o bridão pode machucar, né? Então, é, ele fala para puxar mais forte se for no bridão, tá? Ele fala que o hackamore tem que ser macio e forrado, tá? Forrado algum tecido ali para evitar que arranque o pelo do cavalo. E colocar um tento de couro entre as voltas da rédea ali e o focinho do cavalo, né? Aquela parte que o hackamore fica aqui embaixo do queixo dele, onde a rédea fica amarrada, né? Você proteger ali, porque eu acho que da rédea ficar batendo ali, às vezes pode machucar. O, o ideal ele fala que é usar um fiador, tá? O fiador, para quem não sabe, como que eu vou explicar? Eu acho que tem imagem aqui. Você amarra o hackamore para que ele não, para que o nó dele, né, não fique lá embaixo. Ele fica numa posição média ali. Acho que tá pra... Espera aí, que eu vou achar aqui já. Com certeza tem. Seria isso aqui, ó, tá? Que fica atrás aqui do hackamore, que não deixa ele ficar lá embaixo de uma vez, tá? Ah, a focinheira do hackamore, né, a parte do focinho ali, deve ser colocada na parte em que a cartilagem vai se inserir no osso, né, onde tem aquele ossinho fininho, e não deve ficar nem muito baixo nem muito alto. Quando ela está baixa demais, né, ela tem muita alavanca. O hackamore deve estar confortável na mandíbula, mas não apertado. Arrancar o pelo, né, ele fala que não é uma coisa boa, mas que não significa necessariamente que ali está uma pisadura, que ali está um machucado, né? A gente só tem que cuidar para que não piore. O dubbing ou esse trabalho são muito importantes para que o cavalo aprenda a virar dos dois lados de maneira fluida e sem puxar o focinho para fora. Cavalos que resistem para fora é porque foram puxados na hora errada antes de entenderem como virar sem um cavaleiro em cima. Então por isso que ele fala que tem que fazer esse processo antes de montar. Quanto mais facilmente estiver acontecendo isso do chão, né, melhor. O cavalo vai aprender a resistir à puxada se o cavaleiro não souber como puxar. Depois de ajustar o hackamore, amarrar as rédeas para que o hackamore não saia, recomenda-se o uso do fiador, que eu já falei. Coloque uma guia mais longa no cabo do hackamore e toque o cavalo na cerca. Deixe ele correr uns 9, 10 metros
E ele fala para dar um hip lock, que eu tenho a impressão que é aquela posição que quando a gente vai segurar alguma coisa com laço, né? A gente apoia ela aqui na cintura, para que seja como se que é a posição mais estável que a gente tem, né? Então, para que realmente o cavalo trombe no hackamore. Fernando, você concorda com isso? Eu acho que talvez tenha jeito melhor de se fazer isso, né? Mas qual que é a ideia que ele parece que ele fala aqui? Que é realmente o cavalo aprender que o hackamore não vai ceder para ele. Então ele tromba lá e desculpa, ele tromba lá e vai aprender que o hackamore não vai sair, né? Para quê? Para quando você montar e precisar puxar forte, ele entende que aquela pressão ali, ele precisa ceder, né, do lado que está puxando. Não adianta ele puxar contra. Ele fala que tem que fazer isso na cerca, porque a cerca vai ajudar ele a correr reto e vai dar uma posição melhor para que você for puxar. Isso deve ser feito 2 a 3 vezes de cada lado antes de montar, para que ele entenda que não adianta tentar puxar o focinho contra a rédea. Tá? Então, se você se você vai puxar do lado direito, né? Para ele aprender que ele não vai conseguir fazer isso. Então, a saída dele é sair pro lado que você está puxando. Eu não sei se deu espelhado aqui, mas esse aqui é meu lado direito mesmo, tá? O melhor jeito de montá-los é com outro cavalo puxando, né? Sendo. Esqueci o nome agora. Madrinhado. Isso bloqueia eles de corcoviar ou de disparar e ajuda eles a chegar ao estado de relaxamento mais rapidamente. Ser puxado de outro cavalo vai economizar muito tempo e trabalho do domador. Ele deve ser puxado 2 vezes dentro do curral, né? 2 sessões dentro do curral e uma para fora. A melhor forma de um domador montar sozinho o seu potro é usando o bridão, com o hackamore, né? Que ele vai chamar daqui a pouco de rédea dupla, tá? Mas vamos estabelecer agora que a gente está falando essa rédea dupla é a rédea do bridão com o hackamore, porque tem o two reins mais para frente, que aí é quando é uma transição bem mais para frente, quando vai passar do hackamore para o freio, e aí você usa um hackamore bem fininho com o freio. Mas aqui é o estágio de preparação para ele ficar com o hackamore, né? Então ele fala para usar o bridão junto com o hackamore, que também vira 4 rédeas ali, né? Você vai ter 4 rédeas ou 2 rédeas, né? 4 rédeas porque você teoricamente tem 2 de um lado e 2 do outro, né? Mas é uma rédea do hackamore e uma rédea do bridão. Por isso que em alguns lugares vai aparecer 2 rédeas, mas no Brasil a gente tem o costume de falar 4 rédeas. Desse jeito, né, com o bridão, é muito mais difícil deles puxar o focinho para fora com o bridão, porque ele fala que o bridão dá uma alavanca maior. Se o domador for iniciar todos os seus pontos apenas de hackamore, ele precisa ter muito mais cuidado, né, com os passos anteriores. Tá com do que a gente falou até agora, tudo isso aí muito, muito bem definido antes de montar. Quando montar a primeira vez, ele deve ir bem de leve, né, virando o potro 2 ou 3 vezes para cada lado, e não deve tentar puxar ele muito forte, né, ou fazer o dubbing, até que o seu potro entenda melhor, né, a ação da rédea. Aqui eu lembro que tem um artigo eu acho que o Martin Black e o Buck Brandt, se eu não me engano é esse, falando do negócio de montar sem cabeçada, e eles falam que o Ray Hunt fez esse negócio, não sei se foi ele começou, né? Mas ele colocava os alunos deles de iniciação de potro para montar sem cabeçada, né? De cara limpa, porque os caras ficavam puxando. Na hora que o potro queria trotar, queria galopar, os caras ficavam inseguros e já ia puxando. Então ele tirou a cabeçada, que aí resolveu o problema. De vez em quando caía um ou outro, mas não ficava incomodando os potros, né? E aqui parece que ele parece que dá uma ideia parecida, assim, né? De não ir duro, de ir mais junto com o potro nesse começo. Tá? Meia hora, ele fala que meia hora desse trabalho é suficiente até o próximo dia. Aqui, esse prazo aqui para um trabalho montado, eu acho ok. Tá? No segundo dia eu já acho um pouco demais já, mas vamos lá. No próximo dia o cavaleiro deve galopar o seu ponto no curral, tá? Ele fala curral, mas imagino que seja um redondel. E tentar virar ele para os lados. E quando virar, tentar virar ele para cerca, né? De cara para cerca, para que eles virem de uma maneira mais curta. Não puxar muito forte e nem tente virar muito perto da cerca ou com muita velocidade. Isso vai fazer eles querer resistir, né? Eles querer puxar contra. Porque eles não vão estar prontos para isso, logicamente, né?
A ideia principal é tê-los flexíveis o suficiente para que quando eles forem virar sua cabeça e seu pescoço, cedam levemente com uma puxada suave. Se ele é puxado muito duro, né, muito forte, e na hora errada, o cavalo vai endurecer o pescoço e o cavaleiro não vai conseguir virá-lo. O cavaleiro pode ficar puxando o hackamore, né, e o cavalo pode até desenvolver o falso Dublin. O que seria o falso Dublin? Falso Dublin é o cavalo que endurece e arma o pescoço é, quando é puxado, né? Quando é puxado forte, quando é puxado duro e seu pescoço não arqueia. Ele vira depois de um tempo, mas nunca vai ficar mais leve como deveria. Um cavalo desse é melhor no bridão. É melhor trabalhar no bridão até que ele se alinhe. É importante no curral nunca dar uma volta completa, porque isso confundirá. Uma volta completa que ele fala é tipo não uma volta no redondel, sabe? Mas um giro completo ali, né? Tipo não tipo um spin, vai. Vamos falar que é tipo um spin, né? Tentar dar uma volta completa. Isso os confundirá. Dê apenas meia volta até que eles encarem o caminho que eles estavam vindo e saia galopando. Mais ou menos a ideia do Stefan Turner, a preparação para isso. É muito importante quando estiver virando, que seja rápido, devagar, de nunca puxar insistentemente a rédea. Puxe e solte, né? Dê o bump até que ele vire. Se for dar uma puxada forte, dê e solte, puxa e solta imediatamente. Ele provavelmente não vai ter completado a curva. Mas aí você termina dando os puxãozinhos mais leves, tá? Até que ele vire e aí você sai galopando. Se o potro estiver muito rápido, vai levar uns 2 ou 3 puxões fortes para que o potro pare e vire. Mas quando ele aprender mais, vai bastar apenas um para que ele coloque seus posteriores e vire. Não segure nas rédeas após a parada, porque eles não vão estar aprendendo. E ele pode desenvolver o que ele chama de um. Parece que dá a entender que é um pescoço mole, né? Dele tentar dele ir embora com o focinho pro lado no seu joelho. O pescoço dobrado, né? Com a cabeça ali, o focinho do seu joelho. Quando você for puxar ele forte, sempre tem que ser puxado para os dois lados. E quando for virá-lo de maneira mais suave, ele deve ser capaz de ver a mão do cavaleiro. Para aprender a virar, né? Para ele aprender que quando ele vê a mão é para ele virar para aquele lado. E até tem uma imagem aqui, ó, a posição de mão que ele gosta, tá? Sempre alguns pontos não vão querer virar e vão se ressentir com isso. O melhor jeito de montá-los no começo é com o bridão. Se eles ainda não quiserem, você pode usar um martingale, né? Vai levar eles a virar, queira eles ou não. Uma ou duas montadas com martingale vai ser suficiente. Martingale, para quem não sabe, é aquele que você amarra na barrigueira assim, né? Uma cordinha, uma tirinha de couro, e sai duas argolinhas assim, você põe uma em cada rédea, tá? Então a rédea corre nela, tá? Isso aqui é um martingale, você pode procurar uma imagem aí que é fácil de achar. Em um ponto de hackamore que não quiser virar, você pode amarrá-lo no rabo. E isso não vai ensinar eles a virar, mas vai fazer eles a ceder, vai ajudar eles a ceder. Isso ajudará o cavaleiro a virar eles mais facilmente. Faça dar umas 2 voltas e deixe ele parar, ou ele pode ficar tonto e cair com a cabeça embaixo dele. Meia hora desse trabalho é suficiente para um potro normal aí, tá? Se o potro estiver usando bridão, você pode usar as rédeas duplas, tá? O bridão e o hackamore. Ambos devem ser usados com a mesma pressão e aos poucos a rédea do hackamore predominar, até que você só use a do hackamore. Lembre-se que, que o pulling, né, esse puxar, é você encurtar a rédea, dar um grande puxão e soltar. Quando os anteriores estiverem fora do chão. Então ele falando aí de timing. E sempre folgue a rédea após o puxão, nunca permanece com a rédea puxada. E sempre puxe de ambos os lados. Cuidado para não fazer demais. Se o potro estiver indo bem no curral, né, no redondel, e dobrando bem, ele pode ser levado para fora. Aqui uma parte muito importante, tá? O cavaleiro deve ser capaz de guiar e controlar seu potro antes de sair. Se ele disparar fora do curral, ele estará fora de controle e precisará de muitos puxões para parar. De certa forma, você vai estar ensinando que ele pode, você mesmo puxando, ele consegue ir embora, né? Então, puxe e pare antes que ele esteja correndo rápido demais, né? Aqui é a mesma coisa para quando o ponto que estiver corcoviano, né? Aqui eu que estou falando agora, isso aqui não está no livro. E a pessoa fala, não, desengaja, desengaja. Você só consegue, assim, a maioria das vezes, você só vai conseguir parar um ponto que vai corcoviar antes de ele começar a pular. Depois que ele começar a pular, que endureceu,
provavelmente você não vai conseguir desengajar, tá? Mesma coisa pro disparar. E outra, depois que o cavalo começa a correr rápido, é perigoso. Eu já me vi nesse apuro. É perigoso você querer dobrar ele de uma vez, tá? Se esse comportamento permanecer, o ponto pode chegar a um ponto em que você não consegue mais puxar. Ele pode aprender a fazer o que a gente chama de disparar. Tá? Sempre que o potro não conseguir ser guiado do jeito que ele deve ser e consiga levar melhor do seu cavaleiro, ele logo vai perceber isso. Às vezes o cavaleiro não vai fazer o que ele tem que fazer, né? Porque vai estar com medo do cavalo ganhar dele. Então ele fala que o cavaleiro vai estar roubando uma montada dele. Não sei o que a tradução certinha disso aqui, tá? Do cavaleiro está roubando uma montada dele, mas não parece uma coisa boa, tá? Ele fala que e para terminar o capítulo, ele fala que uma hora de fora da pista, né, de trabalho fora da pista, é o suficiente. O potro vai estar cansado, vai estar assustado, né, vai ter visto um monte de coisa nova. Então, e que um potro mais desconfiado, né, muito desconfiado, pode ficar um período um pouco maior, tá certo? Então, esse é o capítulo de hoje. Doubling or pulling, tá? Ou doubling ou puxando, que mostra pra gente, né, como que a gente prepara o cavalo para ser montado, como que ensina ele a ceder a rédea. Beleza? Espero que tenha gostado. Qualquer comentário, qualquer coisa. Se você tem o livro e fala, ó, discorda da sua tradução, põe aí que eu tô louco para ter uma tradução melhor que a minha também. Beleza? Valeu, pessoal, e até a próxima.